Existe essa ilha que ela é chamada de Sumítica e é justamente por isso, porque às vezes ela some. Onde fica? Em Caraguá. Aí tem uma única ilha que prova sabe a a distância? Terra. E tem uma única ilha que prova. A ilha sumítica, ela some por conta disso aqui mesmo, tá, pessoal? O Léo falou que não, né, por conta da refração e tal. Ela aparece e some ali durante o dia por conta da refração. Quando isso aqui, ó. É literalmente isso daqui, você que tá assistindo aí agora, ó. Tem a tampinha aqui amarela, tá vendo? O cara vai esconder aqui. Ó. Aí ele vai jogar um gás mais denso ali. Tá vendo? Como começa a aparecer, ó. Parece às vezes flutuando, às vezes parece não sei o quê. E é assim, literalmente. Às vezes aparece, às vezes não aparece. Depende da condição climática, ajuda, né? Mostrar um pouquinho mais. Às vezes, literalmente, não aparece. Eu vi, Marcos Martins. É literalmente isso daqui. Por conta da condição. Tá vendo? Às vezes aparece muito da tampinha lá. Às vezes aparece pouco. Olha. Tá vendo? Às vezes não vai aparecer nada. Depende da condição atmosférica. E isso daqui, a gente já falou disso há 7 anos, cara. A gente já resolveu esse problema da ilha sumítica, ó. O Marcelo Andarilho, ele fez uns vídeos, ó. Aqui, ó. Nesse daqui, ele reproduz literalmente o que acontece lá, ó. Ocultaria totalmente a visão da ilha. Pela câmera 2, vemos que apenas com o auxílio de uma régua é possível perceber a curvatura, e que em determinado momento a régua passa sobre a ilha sumítica, simulando a linha divisada do observador. Irei simular o fenômeno da refração atmosférica. Aí, ó. Quando ele joga um gás ali mais denso, próximo da superfície, a ilha sumítica que estava atrás da linha do horizonte, olha. Tá vendo? Você não vê a ilha sumítica aqui. Quando ele coloca o gás mais denso, próximo da superfície. Irei simular o fenômeno da refração atmosférica. Isso. A luz desvia para baixo e ele prova isso aqui, olha. Que a luz está desviando para baixo. Quer ver? Nesse ponto aqui, ó. Ele mostra o que acontece com a luz, ó. Fazendo com que ele erre o tubo. Vamos ver como ficou. O fluido é aplicado. O raio. A luz é desviada para baixo. Tá vendo? Quando ele coloca o gás ali, olha, mais denso, a luz é desviada para baixo. Aí se desvia. Erra Depois, o alvo. Aí aqui ele mostra também a mesma coisa. Então, quando a luz desvia para baixo, o que acontece? A ilha aparece acima da posição real. Sobe. Ele escondeu a ilha lá, o que está representado a ele, com essa base aqui, nessa superfície. Tem uma curvatura aqui nessa chapa, tá vendo? Tem uma curva. A câmera está aqui no canto, olha. Tá bem no nível. A ilha sumítica tá aqui. Não dá para ver a ilha por conta da curvatura dessa chapa aqui, da superfície. Quando ele joga o gás mais denso, a ilha sobe. Irei simular o fenômeno da refração atmosférica. Isso. Com as condições climáticas favoráveis, uma miragem torna a ilha visível. Isso aí. Assim que as condições não sustentarem mais a refração atmosférica, a ilha volta a ser ocultada pela linha do horizonte. Exatamente. E é isso que acontece, tá, pessoal? E é isso que acontece. Esse vídeo aqui deve ter uns 7 anos já. 6 anos. Tá vendo? Olha o Jacques Home aqui, ó. Saudoso Jacques Home. Professor de física esse Jackson. Aí, ó. Vector. Isso aqui a gente já matou há muito tempo a ilha sumítica, cara. Sustoba Sisto mandou R$2,30. Interessante que vídeos globalistas de 8 anos atrás refutando a Terra plana ainda servem para refutá-la.
Já os vídeos terraplanistas de 8 anos atrás não servem para mais nada. Nem para a Terra plana. Sustoba. Então, existem não só um, existem vários experimentos mostrando isso. E a ilha sumítica é boa porque aqui no Brasil tu pode ir lá, levar tua câmera ou teu celular e, claro, tu pode ser que tu chegue lá num horário do dia que tu não vai ver. Por isso que chamam de sumítica, porque ela some. Né? Tem vezes que ela some, tem vezes que ela aparece. Certo. Então, aí que tá, ó. Ela não tendo altura para ser vista e está sendo vista, existe uma explicação. O globo dá uma explicação. O globo dá uma explicação. Por que eu tô vendo que eu não posso ver? E sabe qual é a explicação? Refração. Não. A refração não dá isso de forma nenhuma. Refração. Aí nessa daí o Léo deu mole aí, porque é literalmente a refração. Inclusive, as calculadoras de curvatura, tirando uma, as outras todas consideram a refração. Aqui, ó. Essa do Metabank aqui, ó. Tá vendo? Você tem... Deixa eu colocar aqui, ó. Com a aproximação de refração, tá vendo? Então você coloca em metros aqui, coloca o valor que você quiser e você tem o índice de refração aproximado, né? Tá vendo? Sem a refração e com a refração. Então as calculadoras consideram a refração. O engenheiro que não sabe o que é refração. Não, é porque isso daí é o mesmo caso do astronauta que falou que não passaram pelo cinturão de Van Allen. É uma coisa que ele não escuta direto, ele não lembra e tal, então ele acha que estão fazendo uma pergunta para ele, tentando pegar ele, sabe? Num erro. Se eu tivesse falado lá para ele da refração, provavelmente ele ia se lembrar e ia concordar. Mas como era o Robert Toba ali, ele já falou, não. Então é o mesmo caso lá do astronauta. Passou pelo... Como é que vocês passaram pelo cinturão de Van Allen? Ele já nem lembrava o que era. Falava, o que é? Mas o Gilvanta. Inclusive aquelas explicações lá atrás de como que Chicago apareceu. Né? Lá de Michigan, Chicago apareceu. Aí os caras lá na televisão estavam explicando que foi por conta da refração. Para de inventar. Eu que inventei essa calculadora agora, na verdade, né, ô Gilvan? Essa calculadora eu inventei agora. Aqui, ó. Não consideram refração, tá? Walter Beasley também, eu que inventei. Tá tranquilo. Inclusive tem um simulador aqui, ó, de refração. Aqui, ó. Ô, Gilvanta, isso aqui foi eu que inventei agora. Antes da live eu pensei, acho que eu vou inventar. Tá vendo aqui, ó, a curvatura da Terra. E você mudando a temperatura da água ou a temperatura do ar, você muda ali também como que a luz vai passando pelas camadas e sofrendo refração, mostrando mais ou menos do navio. Mas na verdade eu pensei nisso agora, tá, pessoal? Ó, olha os efeitos que aparecem, ó, Fata Morgana e tudo mais, ó. Isso aqui eu inventei agora. Posso colocar o objeto um pouquinho mais distante aqui, ó. Coloquei o objeto um pouquinho mais distante e tô mexendo aqui em algumas questões. Olha, ele aparece mais ou aparece menos por conta da refração. Mas, segundo o Gilvan, a gente inventou agora, que a gente não sabia, tá? Não existe isso. Olha como a condição atmosférica pode apresentar mais ou apresentar menos do navio, tá vendo? Ó? Eu vou mudando aqui, ó. Pessoas podem discordar, ir lá fazer, enfim, mas dentro aqui com o material que a gente tem, isso prova que não tem curvatura. Pelo menos e a aí gente fazer porque é perto, né? Sim, mas é que tem um monte de outras ilhas a distâncias próximas. E aí a gente tá, só para dar sequência, e aí a gente tá indo no próximo ponto. Então, o que o globo usa como explicação para dizer o porquê que algo que você não poderia estar enxergando, você está enxergando, que é a refração.
Só que o problema é que esse conceito de refração explicado no modelo do globo, ele é diferente daquilo que é observado e experimentado na realidade também. Deixa eu explicar uma coisa para os terraplanistas que estão aqui. Tendo uma coisinha, meus amigos. Tendo uma coisinha. Olha isso daqui, ó. Sabe por que a refração no globo faz o objeto aparecer ou sumir? Isso faz mesmo? Olha lá, ó. Deixa eu voltar o objeto aqui, colocar ele um pouquinho mais próximo aqui, ó. Sabe por quê? Ah, eu falei que isso aqui era a linha do horizonte? Não, isso aqui é o objeto, tá? Esse laranja aqui, ó. Porque a Terra é assim, olha, tem essa curva. Será que eu consigo aumentar isso aqui? Olha lá. A Terra, ela é assim, olha. Ela tem essa curva. Então, olha como que o raio que tá vindo aqui do navio, essa parte laranja é o navio, tá? Olha como que ele passa pelas camadas atmosféricas. A luz do sol chega aqui no navio. Chega aqui no navio e ela é refletida para todos os lados possíveis, né? Então, pelo fato da Terra ser esférica, ela obrigatoriamente vai passar por camadas de ar, camadas atmosféricas mais altas. Ela vai passar. Se ela for em linha reta, não vai chegar no olho do observador aqui, olha. Por que não vai chegar no olho do observador? Se liga aqui, ó. A luz que está saindo dessa parte aqui do navio, ó, de baixo aqui, por que não vai chegar no olho do observador? Olha lá, não chega. A curvatura da Terra atrapalha, tá vendo? Ó? O olho do observador está aqui, ó. Deixa eu colocar outra cor. O olho do observador está aqui, ó. Tá bem aqui. Então a luz que está vindo dessa parte não chega no olho do observador. Não chega. Só chega a luz que está vindo daqui, ó. Daqui chega, tá vendo? A curvatura da Terra não atrapalha, mas essa parte aqui, ó, a curvatura atrapalha, ó. Entende? Então o que acontece? Como a luz passa por camadas acima, vai passando por camadas menos densas, ela viaja para todos os lados, né? Reflete para todos os lados. Como ela vai passando por essas camadas menos densas, ela vai sofrendo desvio para baixo, porque abaixo é mais denso. Foi aquele experimento lá do cara, lá, né? Colocando o ar mais denso embaixo. Então a luz que está viajando aqui, olha o que acontece com ela. A luz que está viajando aqui, ó, para essa direção, ela vai passando por essas camadas e vai sofrendo desvio. Aí ela sofre desvio e chega aqui, no olho do observador. Por isso que a refração sempre, numa condição normal, não importa, a temperatura está de boa, sempre você vai ver o objeto distante acima da posição real. Sempre. 30 km, 20 km, se você está vendo ele ali, você está vendo ele já assim, um pouquinho acima da posição real. Pouquinho, mas tá. Porque a luz vai passando pelas camadas e vai sofrendo desvio. Então isso é regra, tá, meus amigos? Isso é regra. Tô falando algo, eu acho, não. É regra. Ou você vai ver ele um pouco acima da posição real e dependendo da condição climática, você vai ver ele um pouco abaixo. Mas normalmente é acima da posição real. Por que acontece isso? Olha como que a luz se comporta agora, olha. Eu vou mudar aqui a temperatura, olha como que ela... Tá vendo? Olha aqui, ó. Olha esse raio de luz que está saindo aqui, ó. Olha como que tá fazendo a curva, o raio de luz. Amarelinho ali, tá vendo? Ó? Olha como que tá fazendo a curva. E aqui vai mostrando de onde que tá vindo esse raio de luz, olha. Se tá fazendo essa curva e chegando até os meus olhos, esse objeto já tá acima da posição real. Olha lá, ó. Vou colocar assim, ó. Fazer assim fica melhor. Fica bem acima. Olha lá, ó.
Aqui não chega, tá vendo? Ó, só chega o que tá daqui pra cima. Porque essa luz amarela aqui, ó, ela faz uma curva, passa ali, olha, tangente, tá vendo? Tangenciando a curvatura da Terra, que é o verde. Ela passa rente ali, olha, na curvatura da Terra e chega lá nos meus olhos, lá no final aqui, ó. Tá vendo? Lá no final, ó. Olha a luz que chega nos meus olhos e o que não chega, ó. Conseguem ver? Isso aqui é por conta da curvatura da Terra. Só acontece essa questão por conta da curvatura da Terra. Agora, se a Terra fosse plana, preste atenção. Se a Terra fosse plana, é CGI isso daí? Para a luz desviar e causar uma linha do horizonte, você tem que ter uma mudança abrupta entre a câmera e a ilha sumítica. Para causar a linha do horizonte, tá? Para sumir. Você tem que ter uma diferença absurda. Entre a temperatura de um lado até o outro. No meio do caminho você tem que ter uma coluna de ar. Porque se não tiver, a luz que vem da ilha sumítica, a luz que vem daqui, olha, ela vai viajar em linha reta. E vai, o que que impede ela chegar lá na praia? Falei, Juva. O que que impede a luz que está vindo da ilha chegar lá na praia? Quero entender essa daí. Alguém pode me explicar? Aí você vai falar, tem uma camada de ar ali no meio. Tá, mas não vai mostrar nunca? A camada de ar não vai sair dali, não? Porque se eu estou a 2 metros acima do nível do mar, e o cara que está a 30 quilômetros também está acima do nível do mar, se eu apontar um laser para lá, o laser tem que ir reto. Se eu apontar o laser reto, né? Niveladinho, ele tem que ir reto, ele não tem que desviar, não.